Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter aqui como companhia através do Spotify, o WhatsApp e o YouTube. Desta maneira, nós estamos conectados pelo Espírito Santo que nos une e nos ensina a cada manhã um pouquinho mais. Vocês lembram que eu falei que por vezes nós vamos falar de mulheres que vão nos ensinar a não fazer o que elas fizeram? Nesta manhã nós vamos estudar uma mulher que infelizmente não teve uma atitude correta diante de Deus. E hoje a nossa viagem vai para lá no Novo Testamento, em Atos. E ontem nós estávamos no Velho Testamento falando sobre Miriam. O que eu quero dizer para vocês? Esse devocional das mulheres da Bíblia está nos levando a passear sobre a Bíblia. Vocês lembram quando a gente fez o estudo de Mateus? Nós paramos, aterrissamos por ali. Mas esse estudo é diferente, nós vamos viajar mesmo. Por isso eu falei para vocês que era uma viagem, que era para você estar colocando na sua mochila o que é necessário. E você que pode, pegue aí da sua mochila o seu caderno, sua canetinha, seu marca-texto e a palavra para nós degustarmos do banquete de hoje. Amém? Eu vou estar lendo lá em Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma boa parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Olhem só. E Safira estava ciente disso. Ela sabia que ele tinha retido a parte do dinheiro. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Uau! E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que venderam aquela terra? Pedro ainda estava com esperança, gente, de que ela falasse a verdade. Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha contra quem que eles tinham atentado, não era contra homens. Olha o zelo, olha o temor a Deus aqui, gente. Eles não tiveram. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. Quando nós concordamos com a mentira de alguém, nós morremos juntos com esta pessoa nesta mentira. Preste atenção, isso é uma chave para você. Não entre de alguém, entrando na mentira dela, concordando com a mentira, porque você também vai morrer espiritualmente e, assim como Safira, cair dura. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Lá em Atos 4:34 fala assim: Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Bom, gente, vamos dar uma explanadinha por aqui, um pano de fundo nessa história e também trazer para os nossos dias de hoje, né? Para que a gente possa entender um pouquinho.
Naquela época, como diz a palavra, eles não deixavam ninguém passar necessidade. Eu até fico aqui imaginando, eles vendiam tudo que tinham, né, gente? Era muita ousadia e fé em Deus. E davam aos pés dos apóstolos. Porém, sempre existia um porém, né, gente? Pessoas como Ananias e Safira. Eu imagino que as pessoas acabavam dando por gratidão. E, consequentemente, por seu ato, acabavam sendo expostos. Eu imagino assim, mesmo que quando você dá alguma coisa para alguém e você diz assim, não comenta que foi eu que dei, né? Eu queria ficar no anonimato, porque é a glória do Senhor, acaba muitas vezes vazando, e eu creio que lá aconteciam isso. Muitas pessoas iam lá, davam tudo que tinham e acabavam sendo expostos, mesmo sem querer. E eu penso que, ao meu ver, juntamente, gente, eu estou contando o que eu acho, né? Ananias, juntamente com sua mulher, acabavam querendo levar o louvor da boa ação. Só que esconderam a verdade. E como a minha mãe sempre disse, a verdade sempre aparece. O seu marido mentiu, afinal ele queria ser reconhecido como fulano foi. Provavelmente tinha pessoas lá que ele queria ser parecido e dizer assim, olha, fulano deu e foi, então eu também, né, vamos, né, ali ganhar uma pluminha, né, ser aplaudido pelas pessoas. E acabou ela entrando na dele. Parafraseando, eu penso nos dois conversando. Vamos dizer que vendemos por tanto e venderemos por mais. Ninguém precisa saber, né? E ainda por cima a gente sai de bom na história. Sabem aquelas omissões que é para nosso bel prazer? Só que o infortúnio aconteceu. Safira não foi sensível a Deus, ela não foi uma mulher sábia. Ela poderia ter dito, não, Ananias, não vamos fazer isso contra o Senhor. Porque na realidade, gente, ninguém estava botando uma faca no pescoço deles dizendo, vocês têm que dar tal coisa. Não precisavam dar. Ou eles poderiam simplesmente ter dito assim, não, a gente vendeu por 10, mas a gente vai dar 5 para vocês e a gente precisa dos outros 5. Ninguém ia condenar eles. Mas eles quiseram passar por bom. Muitas vezes a gente fala coisas e não cumpre o que falou. Que a gente possa ser corrigido por Deus nesta manhã, de que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Se eu vendi por 10, eu vendi por 10 e te dou 5. A gente tem que andar na luz, gente, como Jesus andou. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Nós não podemos dizer uma coisa e viver outra. Eles eram pessoas de bem, gente, que com certeza queriam acertar, mas se venderam pelo orgulho e por posição. Que nós possamos nessa manhã analisar o nosso coração para que a gente não morra como Ananias e Safira. Nós podemos ter uma morte diferente, uma morte espiritual, mas nós morreremos para aquilo que o Senhor tem para nós se nós não nos posicionarmos corretamente. Por vezes nós falamos que nós não nos vendemos por nada. Eu não me vendo. Mas como diz o meu pastor, também ninguém quer te comprar. Daí é fácil, né? Isso é até cômico, engraçado, mas é real, gente. Muitas vezes nós acusamos as pessoas, fulano se vendeu, cicrano se vendeu. Mas você no lugar dele como seria? Você já pensou? Muitas vezes Deus não nos dá aquilo que queremos porque Ele sabe que vai corromper o nosso coração. Que nós possamos analisar o nosso coração nessa manhã, olhar o exemplo desse casal e pedir para o Espírito Santo passar em nós um aparelho de sondagem. Sabe, aqueles que se passam nas obras antes da edificação, e que desta forma possamos nos arrepender dos nossos maus atos e corrigir enquanto ainda há tempo, porque sim, ainda há tempo. O Senhor hoje é aquele que nos defende. O Senhor Jesus está aqui como nosso advogado, Ele nos defende. Ainda há tempo de nós nos corrigir. E quando Ele passar esse aparelho de sondagem, que aparecer as imperfeições, que nós possamos deixá-lo nos corrigir, que nós não venhamos querer tirar a mão do Mestre daquilo que precisa ser feito em nós, através dele. Não queremos morrer como eles. Eu não falo de uma morte física, vocês entendam isso. Eu falo de uma morte espiritual.
mas que possamos ter cuidados para não matar os sonhos e o propósito do Pai em nossas vidas. Por vezes, o inimigo do propósito do Senhor em nossas vidas, o pior inimigo, por vezes, somos eu e você. Então, que a gente possa analisar e deixar que essa sondagem venha sobre nós e deixar que Ele faça o trabalho dele em nós, para que possamos ser transformados por Ele dia após dia, que sejamos agentes de milagre, abrindo os nossos olhos e mudando de rumo, e não aqueles que abortarão com suas próprias mãos os sonhos do Pai para nós. Gente, peguem isso para você nesta manhã. Esse exemplo é duro demais. Safira poderia ter alertado e mudado totalmente o rumo de suas histórias. Safira tinha na mão dela o edificar ou o destruir, e ela escolheu aceitar a mentira dele. Ela escolheu afirmar que aquilo que ele estava dizendo, a mentira dele, ela disse não, o que ele está dizendo é verdade, e era uma mentira. Ela entristeceu o Espírito Santo. Mas como nós temos aprendido, Deus coloca em nossas mãos o edificar ou o destruir as nossas casas. Que possamos sim não fazer como esta mulher, mas que possamos escolher a melhor parte, a de edificar o nosso lar com sabedoria. Amém? Deus abençoe.